Ok, nós vamos conversar agora com o Fernando Gessi, nosso comentarista de assuntos locais, também políticos, para trazer as suas informações para esta quinta-feira. Fernando Gessi, bem-vindo, vamos lá para o seu destaque. Bom dia, Eudes, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Mix FM. O destaque de hoje, meu, vai para um acompanhamento, né? Eu dei uma analisada naquela pesquisa Genial Quest, as intenções de voto, mas não vou nem me ater ali ao fato do resultado principal, que é para presidente da República, mas um fato me chamou e me despertou uma certa preocupação. Quando nós tínhamos o governo do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, e o Lula, nós tínhamos uma polarização política, né? Era PSDB contra PT, e as eleições eram praticamente vencidas em todos os estados do Brasil. Em seguida, nós partimos para uma polarização social, onde os estados vamos dizer assim, mais pobres da nação, não com tanta resultado fiscal, vamos dizer assim, eles começaram a tendência de voto para o lado da esquerda. Então nós tivemos ali não teve uma hegemonia de votação em todos os estados. E agora nós estamos partindo para uma polarização do ódio. Um lado odeia o outro lado, um lado rejeita o outro lado. E eu vejo isso aí com muita preocupação, Eudes, porque a construção de um país democrático, de um país realmente que planeja e organiza o seu futuro, o ódio não é um adjetivo, uma característica que deve estar presente, não. Então tem alguma coisa aí acontecendo de errado no nosso país. A nação está ficando cada vez mais dividida, né? É o ponto daquele negócio. Ontem, inclusive, numa reportagem que eu vi, dentro dessa pesquisa também tinha alguns pontos nesse sentido. A partir do momento que, olha, se a minha filha, eu sou uma pessoa de direita, se a minha filha for casar com um cara de esquerda, não pode, eu odeio isso, não tem cabimento. Então, esse tipo de preocupação, ela é preocupante. E ainda mais, né, só para resumir aqui, o ponto da seguinte forma: os dois lados incentivam isso, para que justamente nós não tenhamos aí um terceiro, quarto, quinto nome que possa postular um cargo, que eu acho uma coisa complicada, 220 milhões de habitantes. E nós só temos essas duas pessoas, os dois com problemas seríssimos, realmente é muito preocupante, Eudes. Muito bem, vamos falar aqui da questão do reajuste dos professores da rede municipal em Presidente Prudente. Olha, pela segunda vez em 3 meses, a proposta formulada pela Prefeitura para o complemento salarial a professores do magistério que recebem abaixo do piso nacional não conseguiu avançar no Legislativo. Dessa vez, o projeto de lei entrou em votação, contudo, foi rejeitado pelo plenário na sessão ordinária no começo da semana. Fernando Gessi, você deve ter acompanhado de perto. O que foi que aconteceu, hein? Olha, eu acompanho esse problema da educação aí com relação aos salários e o piso salarial desde o começo. Quando foi alterado o Fundeb, a lei do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, eu já falei, olha, teremos problema. Por quê? Antigamente o Fundeb tinha 60% você pagava funcionário, pagava professores, e hoje aumentou para 70%. E o resto você tem que gastar ali em determinadas situações que são para a escola, manutenção, material, você pode gastar nesse tipo de coisa. Só que teve um problema, Eudes. Antigamente o valor do Fundeb, que era para pagar professores, só pagava professores, hoje ele paga todo mundo. Paga todo mundo. Eu também não acho isso errado, não. Já que é para desenvolvimento da educação, a pessoa que trabalha na higienização da escola, que trabalha na produção da comida da escola, também está ligado diretamente às questões de educação. Então, esse não é o problema. Mas o que aconteceu? O valor foi ampliado. E as prefeituras fizeram o quê? Pegaram parte desse valor e começaram a aplicar em outras coisas. O valor do Fundeb teve um crescimento, aumentou o valor e vem aumentando aí numa proporção, alguns percentuais por ano, até chegar ali a 25%, 27%. Hoje está em 13,5%, 12,5%, alguma coisa assim. Mas essa não é uma verba carimbada que a prefeitura Justamente. não poderia mexer? Então, mas é aí que está o problema. Quando o presidente determinou o piso para todo mundo, o que, na verdade, ele não determinou nada, ele só regulamentou. O piso já teria que ser sendo pago há muito tempo, isso aí não tem dúvida alguma. O detalhe todo é o seguinte, nós temos um limite prudencial na folha de pagamento. O que é o limite prudencial? Você não pode ultrapassar 54,25%, se eu não me engano. Quando chega nesse ponto, que atinge o limite prudencial,
o próprio Tribunal de Contas do Estado começa a emitir alertas para a prefeitura e começa a bloquear uma série de situações que não podem mais serem feitas. Esse limite, caso ele venha a ser infringido, o próprio prefeito entra em crime de responsabilidade fiscal. Então, o que acontece? Às vezes não é questão de querer ou não poder dar o aumento. Eu acho que ele até quer dar esse aumento. Agora, será que esse limite da folha de pagamento não será infringido? Ontem eu conversei com uma professora, ela me passou a situação, que inclusive em documentos ali da prefeitura, dizendo que esse limite, mesmo com o pagamento de colocar todo mundo no piso, não irá ultrapassar o limite da folha de pagamento. Mas nós temos um outro detalhe também. É muito complexo uma análise desse tipo de coisa, por isso que é necessário ter uma transparência. E lá atrás, Eudes, um dos projetos que eu ofereci para a Câmara de Vereadores, que na verdade o projeto entrou por um lado e saiu pelo outro, porque ali na verdade se vier de alguém, naquela época, hoje eu não sei, vier de alguém que tem ali uma vontade de colocar os pratos limpos para que todos vejam, foi um projeto da criação de um portal, tá? Um portal da transparência, mas com indicadores socioeconômicos do município. Tá? Nem deram atenção para o negócio, porque esses dados todos estariam ali. Não precisaria, né? Porque hoje é muito difícil você fazer uma interpretação do portal da transparência se você seja leigo, fica difícil. E aqui, aí o Sintrap foi o quê? Fez uma contraproposta. Vamos fazer o seguinte, então. Coloquemos todo mundo ali dentro do piso salarial, vamos dar o piso salarial para todo mundo e vamos corrigir o salário de todo mundo em 15%. Aí ficou uma coisa complicadíssima, né? Porque se nós estamos com discussão de colocar todo mundo no piso já está difícil, imagina dar mais 15%. Então tem que ter a contrapartida da prefeitura. A prefeitura precisa expor essas informações todas para que isso seja possível. E temos agora um outro ponto também, que aí agrava questões de análise financeira. Tudo que você fizer hoje para os professores, Eudes, ele vai refletir também no pecúlio, que é o pessoal que está aposentado. Você não pode corrigir o salário de uma certa da categoria sem que os aposentados também migrem para essa correção. Então, o problema todo é muito complexo. Você não pode, que nem o prefeito está querendo dar, o aumento só para um tipo de... um grupo ali para colocá-los dentro do piso e o resto não ficar, né, não receber esse piso. Agora, os demais professores, aí vem um grande problema, né? Nós temos professores na rede pública ganhando mais de 20 mil reais, entendeu? Ganhando 18 mil, 19 mil, 20 mil, 23 mil reais. É um dinheiro, mas não vamos discutir o mérito aqui, mas sim o problema. Lá atrás, no passado, um professor, hoje não pode mais. Lá atrás, quando o professor fazia um doutorado, um mestrado, uma pós-graduação, isso aí incorporava valores nos salários deles. Tá? Eles iam subindo, tendo gratificação, aumentando o salário, incorporava. E também nós temos os biênio, triênio, quinênio, né? E a mudança de setores, né? Você vai evoluindo, então um plano de carreira, né? Dentro da prefeitura. Agora, salário de 23 mil reais, 24 mil reais é complicado, porque lá na base, né? O professor que está lá na base sofrendo com aquela molecadinha, que eu acredito que seja a pior fase do professor, que aquilo aí dá é difícil, não é fácil, né? Todo mundo sabe disso, né? Afinal de contas, nós também já fomos alunos, né? Nos aguentar não é fácil. Estão ganhando R$ 2.500, R$ 2.600. É um absurdo também. Se nós não valorizarmos os professores, dermos ali um salário digno, um plano de carreira digno... Principalmente esse da base, né? Justamente, principalmente os da base. Tá? E evitarmos que outros erros possam acontecer no futuro, a nossa educação será isso que nós estamos vendo. Ou seja, nós acabamos de trocar o 5º ministro da educação e agora o último está saindo com situação complicadíssima, né? A cada dia que passa, a coisa vai piorando. Ontem, por exemplo, já estão querendo trocar o delegado da Polícia Federal que investiga o caso. Então, é difícil, está difícil a coisa. E a educação é a única forma transformadora, isso é receita básica, deu certo no mundo inteiro. Todos os países que saíram de uma situação como o Brasil está hoje para situações muito melhores e desenvolvidas, usaram a educação como método. Não tem como. Agora nós estamos brigando aqui por quê? Por coisas que não interessam para quase ninguém.
Muito bem. Vamos falar de uma coisa que interessa para muita gente, né? Que é a redução do preço dos combustíveis. O governador Rodrigo Garcia anunciou no começo da semana a redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS da gasolina no estado de São Paulo. O índice passou de 25% para 18%. Será que a gente vai poder conferir essa redução na bomba, Fernando Gess? Olha, acredito que sim, Eus, porque ontem à noite eu já fui para minha casa olhando todos os postos que ficam no caminho. E todos eles baixaram o preço da gasolina. Todos baixaram, tá? Uns mais, outros menos, até que por questões de estoques que existem dentro dos seus tanques. Alguns baixaram para R$ 6,19. Eu já vi posto hoje a R$ 6,00. Eu vi posto a R$ 6,29. Então, eu acredito que está baixando sim. O governador Rodrigo Garcia, ele foi bem categórico, tá? Olha, ele já nem entrou contra a decisão, já baixou mesmo para 18%. E ele falou o seguinte, olha, eu irei baixar o ICMS, só que é o seguinte, eu irei colocar o PROCON para fiscalizar, ou pelo menos dar uma monitorada, porque eu também não acho justo que nós aqui no estado de São Paulo, o governo faça o esforço e os postos de gasolinas não sigam a mesma métrica de redução dos valores. Não é. Então, por isso que eu acho que agora é a questão da sociedade também começar a fiscalizar, começar a andar, começar a abastecer em postos de combustíveis que realmente tenham ali um comprometimento com o que é certo, com o que é probo, né? A partir do momento que você baixou o preço, você baixou o ICMS, você tem que baixar o preço, é óbvio isso aí. Agora, uma coisa me chamou a atenção ontem na fala do ministro Saxida lá, ou de duas uma, Eudes, ou ele não entendeu ainda o que é ICMS, ou ele não sabe fazer conta, tá? Porque é o seguinte, ele disse que o valor do combustível baixaria em torno de R$ 2,00. Na verdade é o seguinte, gente, aquele negócio, né? Eu acho que ele errou ali na fala dele, não tem cabimento nenhum no que ele disse, porque a diferença dos 18%, aqui no estado de São Paulo, que viria de 25% para 18%, ele é sobre o ICMS cobrado por substituição tributária na distribuidora. Ou seja, quando os donos de postos de combustíveis compram combustível, na nota fiscal o imposto já vem. Não tem mais impostos cobrados ali porque ele vai vender e depois fazer a tua escrituração fiscal. É diferente. No estado de São Paulo, esse valor chegou nessa redução às questões aí de em torno de 50 centavos. Já é alguma coisa? Claro que é alguma coisa. Para quem usa carro todo dia, vai fazer uma certa diferença. E o governo federal fazendo a sua parte também, baixando PIS e COFINS, também ajudará. Mas o PIS e COFINS é 1,75 e 3,25, é pouco. Entendeu? Então não tem como baixar R$ 2,00, impossível. O petróleo, a gasolina é vendida a R$ 4,35 na distribuidora, na refinaria. Como é que ele vai chegar a R$ 6,00 para nossas bombas com toda essa carreira, essa cadeia de distribuição que nós temos, e grande parte dela movida, né, ou impulsionada por um dos maiores erros que o Brasil já cometeu na sua existência, que foi não optar por modal férreo. Infelizmente, nós transportamos gasolina por caminhão. Isso é um absurdo. O mundo em desenvolvido, o mundo inteiro produz gasolina, produz ali a sua distribuição de tudo que produz pela linha férrea. E aqui nós ainda insistimos no modal rodoviário. Isso é um erro, isso tem que ser mudado, tem que ser alterado, pelo menos centros de distribuição e por aí vai. Mas agora, nesse ponto aqui, é aquele negócio. Não dá para a Petrobras reduzir o preço da gasolina. Isso é impossível, não tem como acontecer. Porque senão, quem compra o combustível não pode comprar mais caro para vender mais barato aqui dentro. Isso não existe, tá? O que pode ser feito para melhorar ainda mais é que agora o governo está recebendo mais de 40 bilhões aí de dividendos aí da Petrobras, fazer alguma coisa nesse sentido. Ou ajudar com isenção de imposto, ajudar quem tem ali um problema fiscal nos estados, e aí nós vamos contornando a situação. Resolver mesmo, Eudes, só na hora que aquele doente daquele Putin parar com aquela ignorância e imbecilidade que ele está fazendo na Rússia. Muito bem. Fernando Gess, obrigado mais uma vez pela sua participação. Que brilhante participação, bem assim explicada para a gente, com os números.
Você volta amanhã, né? Obrigado, Eudes. Um grande abraço a todos que nos acompanham. Estamos aí. Amanhã estamos de volta.